Olá pessoal, sou Mônica Dorotimi e estou aqui mais uma vez para a gente falar do invisível, para a gente falar de tudo aquilo que a gente não está reconhecendo, mas que está tendo poder, força, intenção, tudo aquilo que está interferindo na nossa vida. É isso mesmo, estamos aqui para falar sobre tudo isso. Estou aqui todas as semanas, mas nas minhas redes sociais estou todos os dias falando sobre o ser humano, falando sobre o invisível, sobre aquilo que os olhos não veem. Estou falando sobre as forças ocultas, o plano espiritual, mas especificamente nos inspirando, te inspirando a um autoconhecimento. E eu espero que você vá lá me conhecer um pouquinho mais. @Mônica Dorotimi. Hoje eu vou falar de um assunto que todo mundo gosta. Quem não gosta, no mínimo, é extremamente curioso. Verdade. Quem não gosta é, no mínimo, muito curioso. Sim, eu vou falar sobre tarô. Tarô, um oráculo milenar que tanto traz estímulo, curiosidade, que tanto traz segurança para as pessoas. Bom, o tarô, ele não surge do nada, né? Ele, inclusive, a gente nem tem uma base muito sólida, a gente não tem um conhecimento muito claro sobre o surgimento do tarô. O que a gente sabe é que na Itália, século XV, na época do movimento renascentista, tinha cartas, haviam já muitos jogos de cartas de baralho, e nessas cartas, essas cartas comuns, né, que era usada já como um estímulo de adivinhação, essas cartas comuns ganharam mais um conjunto de cartas. Então, aquele jogo de cartas que tinha os 4 elementos, os naipes de paus, ouro, esses 4 naipes encontram então e surge junto com essas cartas 21 novas cartas. Essas 21 novas cartas são chamadas de cartas triunfais, e junto com essas 21 surge mais uma, que é o louco, a carta que a gente entende hoje no tarô como a carta chamada louco. Então, esse jogo que já existia de baralho, esse jogo adivinhatório que existia com os baralhos, entendam bem, tá? O baralho adivinhatório, surge então algo maior, com 78 cartas agora. Então, agora surge algo com 78 cartas e que vem com uma outra função, uma função além. O baralho, nesse primeiro momento, o baralho, ele surge chamado baralho
triunfos, que era exatamente a junção dessas cartas triunfais. Só que com um pouco mais de tempo, esse baralho começa a ter uma influência mística, uma influência além. Então sai daquele baralho adivinhatório por si só e começa a entrar como algo maior, algo com mais simbologia, algo com mais potência. Começa então a surgir, agora sim começa a surgir o tarot, sabe? Então, nós tínhamos as cartas, depois surge 21 cartas triunfais e mais o louco, ou seja, 22, que formam então um baralho triunfos. Desse baralho triunfos, une-se a uma força maior, a um mistério maior, e agora sim chegamos aos símbolos, ao tarô. Essas 21 cartas, essas cartas triunfais, elas não vêm do nada, né? Elas eram e ainda são verdadeiras obras de artes, sabe? Cartas luxuosas, cartas desenhadas à mão, desenhadas, pintadas com ouro, traçados com fio de ouro, fio de prata, objetos artísticos e que traziam uma conotação cultural da época. Então, o tarô se tornou algo da nobreza, e esse tarô cheio dessa visão mística, ela vem então com poderes simbólicos, vem com uma função reflexiva, vem com uma função oracular, inclusive. E eu não sei se vocês sabem, mas oráculo tem uma função de traduzir, de ler, de conversar com o invisível. Todo oráculo tem a função de trazer uma percepção do que está acontecendo no invisível. Incrível isso, né? Incrível, incrível. E hoje, além da Maria estar aqui comigo, né, Maria? Além da Maria estar aqui comigo, a Maria é a minha netinha, a nossa netinha de 4 patas, já é um amuletinho aqui da nossa casa. Amuleto, bebê? A gente precisa achar algo para você, a gente precisa achar uma qualidade para você. É isso, acho que sim. Mas, além de eu estar aqui com a Maria, hoje eu vou responder perguntas que eu recebi nessa última semana para poder falar mais sobre o tarô. Falar mais sobre o tarô de uma forma geral, mas obviamente que eu também vou mostrar aqui para vocês um pouco sobre o tarô místico. Para quem não sabe, eu, Mônica, sou taróloga, e taróloga como profissão, sim,
o, o profissional tarólogo hoje é reconhecido pelo Ministério do Trabalho. Então, eu sou taróloga há uns 25 anos que eu jogo, que eu manipulo esse oráculo, que eu me comunico com o invisível aqui, pelas cartas, pelas 78 cartas do tarô. Existem outros oráculos, né? Existem outros oráculos. Existe o baralho cigano é um oráculo também. Existe o Búzios, o jogo de Fá, também são oráculos. Runa é um oráculo. A astrologia também é um oráculo. No jogo de Búzios, por exemplo, a comunicação com o invisível acontece através de uma entidade espiritual. Sim, uma entidade. Exu comunica o que está acontecendo com o invisível. Na astrologia, o oráculo é diferente do que no tarô. A astrologia, ela tem uma função de trazer uma percepção de quem você é através através dos planetas, através das regências planetárias. Então, o oráculo da astrologia, ela tem uma conexão de destino, ela fala de destino, ela fala do seu tipo, da sua forma de ser. O oráculo do tarô, ele fala de uma situação, ele fala de um momento, ele fala de ação, ele fala também de autoconhecimento. Então, esse oráculo, o oráculo do tarô, ele é uma junção de várias coisas. Ele tem uma inspiração espiritual. Então, a pessoa, quando está jogando, o tarólogo, quando está fazendo uso do tarô, ele precisa ter intuição, ele precisa ser intuitivo, ele precisa se comunicar com os campos espirituais, ele precisa ter conhecimento sobre campo de energia. O tarólogo precisa, porque a gente está se comunicando com essa força invisível. O tarólogo, ele precisa ter conhecimento de campo de energia, porque esse oráculo é sincrônico. Sincronização é o que permite o tarô conectar com a sua energia, sabe? Então, o tarólogo precisa saber lidar com o campo de energia, ele precisa saber elevar tua energia, ele precisa saber consolidar a sua energia, diferenciar a sua energia e energias externas. Ele precisa buscar a sua energia quando você, por exemplo, está longe, quando você está online. O tarólogo precisa saber fazer essa captação energética. Como é que eu consigo essa sincronização? Então, o tarô é um oráculo sincrônico. Se eu não consigo captar energia, eu não consigo fazer o uso desse tarô.
se eu não consigo também ter uma boa percepção mediúnica, espiritual, o meu nível, o meu desempenho como tarólogo vai ser muito reduzido. Se eu não conseguir entender as questões... Maria tentando. Olha que lindinha. Eu vou até virar um pouquinho a câmera. Para quem está me vendo pelo YouTube, olha aqui, ó. Olha ela aqui. Ai, meu Deus, você tá vendo só a patinha, né? Para quem tá me vendo aqui pelo YouTube, vai ver uma patinha, mas é porque ela tá encolhidinha ali, deitada, tá? Mas voltando, o tarólogo, ele também precisa fazer essa leitura, ele também precisa entender que esse oráculo é situacional, ou seja, ele está fazendo uma leitura de uma situação do estado presente, Se esse tarólogo tiver, eu se mexendo, se esse tarólogo tiver permissão espiritual, se ele tiver condição e capacidade, ele consegue fazer leituras mais antigas, mais profunda, ele consegue fazer leituras que conectam a um destino, a uma possibilidade de futuro, entende? Então, existem vários tipos de oráculo e existem vários tipos de tarólogos. Existem vários tipos de leitura, existem vários tipos de você se comunicar e entender o invisível. Você precisa se conectar com aquilo que é melhor. Na religião afrodescendentes, é muito comum existir um oráculo, é muito comum, é tradição. Isso já vem da própria África, com o jogo de Fá. Então, é muito comum. No candomblé tem o búzios. E na Umbanda, a gente não faz o jogo de búzios, a gente não manipula essa força, esse elemento búzios. Mas eu posso usar, então, o tarô. O tarô, por exemplo. Assim como existem outras mães, pais de santo, que usam o baralho cigano. Como existe outras mães e pais que usam runa. Enfim, existem pessoas que vão usando e se identificando com seus oráculos. Agora, veja só. Eu recebo aqui muitas e muitas perguntas e eu vou tentar respondê-las o máximo possível e inclusive ser muito rápida aqui nas respostas para conseguir inclusive responder todas. Mas se sinta à vontade para perguntar, se sinta à vontade para estar na minha página, para querer buscar mais, para querer entender mais. Não fique somente no campo da imaginação ou caindo em roubadas, sabe? Tome cuidado, porque muitas pessoas fazem uso desses oráculos para realmente criar uma manipulação, sabe? Uma manipulação sobre você. Então, vai com calma, se interesse pelo assunto, busque referências, busque algo bom e que faça diferença na sua vida. Combinado? Então vamos lá às perguntas que eu recebo aqui, que eu recebi.
Eu já vou começar com uma pergunta bem provocativa aqui, tá? Olha só, o tarô faz previsão de futuro ou somente responde nossas perguntas? Nem uma coisa, nem outra. Ou, se você preferir, as duas coisas juntas. Porém, é um uso equivocado do jogo de tarô, tá? Bom, primeira coisa, ele faz previsão de futuro? Não, o tarô ele não faz previsão de futuro, a função do tarô não é prever o futuro. A função do tarô, quando ele fala de futuro, ele fala de possibilidades. Ele fala de trazer para você uma linha de raciocínio, de mecanismo, e ele fala assim, olha, é possível que isso aconteça. Mas o tarô, ele não tem como te ditar, te prever que algo vai acontecer. Porque se você sair daqui e você fizer um caminho diferente, você pode chegar em um lugar diferente. Simples assim. Você tem livre-arbítrio. Então, nenhum tarô prevê o futuro. O tarô, ele somente responde a nossas perguntas. Então, pode ser que ele foque em responder somente suas perguntas. Mas isso é o tarólogo e é a capacidade do tarólogo. Um bom tarólogo não responde somente as suas perguntas. O bom tarólogo, ele tem que ir além das suas perguntas. Ele tem que ir além do que está acontecendo. Ele tem, inclusive, que se adiantar, porque nem sempre você tem a capacidade de fazer uma boa pergunta ou de fazer uma pergunta que seja mais inteligente a ponto de te trazer uma resposta mais correta, coerente e que vai te trazer um melhor resultado. Então, veja só, e agora eu vou falar de mim, tá? Porque uma coisa é o tarólogo, outra coisa sou eu como taróloga. Que é isso, né? Cada tarô, cada jogo de tarô, ele responde às condições, ao conhecimento, à capacidade do tarólogo. Um tarô bom, um tarô ruim, um jogo de tarô bom, um jogo de tarô ruim, está indo diante da capacidade do tarólogo. O tarólogo ainda está iniciando, o tarólogo ainda tem um nível de conhecimento pequeno, ou o tarólogo já tem muitos anos de experiência, o tarólogo já estudou muito, o tarólogo já praticou muito, o tarólogo tem uma percepção, um nível de conhecimento muito maior. Então, quando eu faço um jogo de tarô, eu me preocupo muito pouco em falar sobre futuro. E eu sei que as pessoas vêm muito buscando essa resposta de futuro. O que vai acontecer? Existe uma necessidade humana que é controle. Então, saber o futuro eu vou conseguir controlar. Porém, a gente consegue alcançar esse controle quando a gente consegue ver e perceber o presente. O presente. Então, enquanto o consulente vem buscando pelo futuro e buscando respostas para as perguntas dele, que eu posso falar que está no âmbito do presente, a minha entrega é: vamos primeiro falar de quem você é, do que está acontecendo aqui agora. Então, vamos falar de presente, vamos buscar
o que aconteceu no passado, para a gente entender o porquê desse presente, e agora sim, baseado em passado, em presente, se você continuar agindo dessa mesma forma, é muito possível que isso aconteça no futuro. Então, fazer uma leitura de passado presente te ajuda e facilita você entender personalidade, comportamento, e aí te ajuda a entender, a chegar no que pode acontecer no futuro, sabe? Então, é onde você tem clareza sobre você, sobre teu autoconhecimento, e é aonde você vai sim tomar as rédeas da sua vida, e você vai então perceber e entender o que você quer, sabe? De que forma você tem que agir. Então, é um momento que o tarô diagnostica, sabe? O tarô, ele te ajuda a entender como está sendo o seu processo. É o processo de autoconhecimento, beleza? Bom, segunda pergunta. O tarô consegue mostrar o destino? O tarô consegue mostrar o destino? Veja, se eu, como taróloga, tenho uma boa conexão com o ambiente, com o plano espiritual, eu me preparo antes de fazer o jogo e eu peço para que eu tenha um amparo espiritual, para que tudo que for de merecimento da pessoa, que eu seja um instrumento e que tudo seja entregue para a pessoa. Isso se eu tenho uma conexão com Deus, com a espiritualidade, com uma religiosidade. Se eu tenho essa conexão com esse Deus e eu peço que, se for de merecimento, que possa ser mostrado, se for do seu merecimento, você pode receber e você pode ter informações sobre o seu destino. Já teve muitas vezes que eu aqui jogando tarô, eu olho, eu vejo, eu recebo a intuição de que algo está na sua linha de destino. Isso é a carta que me dá. Nossa, olha que carta saiu. Uau! Saiu a carta da torre. A carta que fala de que algo começa a explodir. Algo está saindo de dentro para fora. Uma carta que fala de reconstrução. E é óbvio que para reconstruir primeiro precisa destruir. Olha só. Então, talvez esse nosso papo de hoje possa fazer alguma diferença aí para você, e é isso que eu estou torcendo. Então, assim, se for do seu merecimento, se for importante para você saber disso, eu sou um canal aberto para te falar sobre isso. Agora, se eu, como tarólogo, não tenho essa percepção, não sei o que isso significa, não peço essa permissão divina, se eu não conecto se eu não abro essa porta, eu não consigo entrar. Se eu não consigo entrar, eu não consigo passar para você. Então, novamente, o tarô, ele consegue passar e te falar sobre destino se algo na carta surge que represente, que simbolize, que te dê um start de destino, e isso você tem através de cartas, de símbolos que tem aqui, junto com a tua intuição. Por isso a intuição é muito importante, por isso o destino, a presença de Deus
o destino só é captado com a presença de Deus, com a presença da espiritualidade, com uma permissão espiritual. Gente, e assim, ó, muito cuidado nessa hora, tá? Tarólogos que estão aí me vendo, não saia chutando balde, sabe? Não saia chutando balde, não saia chutando o pau da barraca, falando que você lê destino sem ler. Não saia falando algo que você não tem permissão, porque eu aqui só falo em destino quando realmente eu tenho certeza que está sendo permitido pelo plano espiritual. Por que que isso tem que acontecer? Senão eu estou infringindo uma lei divina. Eu estou infringindo uma lei de Deus. E eu não sou melhor que Deus. Combinado? Tarólogos, vocês também não são melhor que Deus. Então, só fale em destino se houver uma permissão. Combinado? Bom, a outra pergunta. O tarô pode mostrar prazo exato? É muito difícil falar em prazo junto ao tarô, porque para eu conseguir falar de prazo exato, eu preciso não só ter conhecimento de destino, mas eu também preciso ter permissão, mas eu também preciso ter exatidão. Então, é muito difícil. Normalmente a gente percebe tempo, a gente percebe uma coisa meio daqui a meses, daqui a anos, depende muito de como o tarólogo leva essa pergunta, mas se não, não é permitido, tá bem? Não vale a pena. Será que uma consulta com você me mostraria o que ainda não consigo enxergar sozinha? Bom, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero que você entenda, que você enxergue, que eu quero descortinar coisas para você. Então, de fato, eu quero que você tenha clareza, que você tenha respostas para os seus porquês, mas eu quero sim que você consiga enxergar aquilo que você não consegue enxergar sozinha. Para mim, esse é o meu ponto de referência, sabe? Quando eu faço esse jogo. E óbvio que junto com isso tem também uma bagagem de fazer com que você consiga enxergar também as suas próprias qualidades, as suas próprias atribuições, os seus próprios dons, sabe? Que também muitas vezes a gente não enxerga, e isso vai nos deixando muitas vezes em algumas situações, é real. Algumas vezes os consulentes, vocês, não precisam ter propriamente ou receber propriamente uma resposta, mas vocês precisam, na verdade, reconhecer a força de vocês, porque vocês já sabem o que devem fazer, vocês já sabem qual é a situação, vocês só não estão conseguindo reconhecer que são capazes. Vocês só não estão reconhecendo por onde ou como vocês conseguem dar os primeiros passos. E aí, muitas vezes, mostrar para você aquela sua habilidade, aquele seu jogo de cintura, aquele seu dom. E isso já é transformador para toda a sua vida. Nossa, essa é
uma busca real. É óbvio que isso não vem do nada, né? É óbvio que isso não vem do nada. É óbvio que isso para mim é muito importante, mas isso vem também de um jogo muito diferente que eu faço, né? O meu jogo é o tarô místico, e sim, novamente, né? Cada tarólogo joga de um jeito diferente. O meu jogo é o tarô místico. Eu não faço um jogo simples. O meu jogo é um jogo profundo. É um jogo onde eu vou buscando você, eu vou cavocando a sua história de vida, eu vou cavocando você de uma forma muito mais profunda. E aí, sim, eu tenho elementos na minha mesa que me permitem transformações de energia. Então, óbvio, eu não quero uma energia negativa dificultando o seu jogo. Eu não quero também um desequilíbrio emocional dificultando o seu jogo. Então, eu tenho elementos aqui na mesa. Eu quero melhor comunicação. Então, obviamente, eu tenho símbolo, eu tenho uma geometria sagrada que permite essa melhor comunicação com esse invisível. É óbvio que eu também tenho muito conhecimento sobre energia, sobre você, sobre ser humano, sobre comportamento, e isso eu vou fazendo. O meu jogo, ele é totalmente do começo ao fim estruturado. Nada sai da minha boca sem uma estrutura, sem eu ter certeza, né? E é óbvio também que eu jogo, né, que o tarô místico, eu faço uso de um deck. Deck é um conjunto de cartas, as 78 cartas, né, isso é um deck. Eu faço um jogo com um deck que também me permite e me ajuda a fazer e manter esse jogo profundo do jeito que eu quero. Eu uso um deck que é considerado um deck pagão, ou seja, ele não tem as instituições emparedando, encapsulando certo e errado, falando de castigo, falando de diabo, nada disso. Não existe. Esse deck não funciona desse jeito. A força, a potência energética que sustenta esse jogo, o tarô místico e esse deck, é a força da natureza, elemento terra, fogo, água e ar. Portanto, esse tarô se conecta a você através de quem você é em essência. Portanto, se você é elemento água, eu sei, por exemplo, se eu consigo perceber e identificar que você é elemento água, eu vejo no seu jogo se você está em harmonia com esse elemento água ou se você está em desarmonia. Eu consigo perceber e eu consigo te levar a ser um pouco mais vento ou ar, ou ser um pouco mais fogo, ou ser um pouco mais terra. Eu consigo te levar a estruturas, te levar a forças que estão aí dentro de você. Eu não invento. Essas forças são forças da natureza e que elas estão aí dentro de você. Então, todo mundo é terra, fogo, água e ar, todo mundo é e consegue lidar com esses elementos, mas todos nós somos originalmente água, ou originalmente fogo, ou essencialmente ar, ou essencialmente, originalmente terra. Todos nós. Agora, conseguir usar
as outras qualidades, os outros atributos e qualificações desses elementos é o que faz esse jogo ser tão profundo. É o que faz esse jogo ser tão profundo, sabe? Então, não é do nada e para nada, sabe? Todo o jogo, ele tem função. Todo jogo aqui, tudo que eu estou fazendo aqui, todos os elementos que tem aqui na mesa, ele tem função e aonde eu quero chegar também. É muito claro para mim. Por isso que um jogo demora 2 horas, no mínimo 2 horas. Porque é isso. É sobre descortinar. É sobre levar você à sua melhor versão. É sobre mostrar para você aquilo que você não consegue enxergar sozinha. Mas não só mostrar, mas fazer com que você também perceba. Fazer com que você também acredite. Fazer com que você também se inspire. E aí é sobre isso. O tarô místico realmente é transformador. Realmente é algo que muda a vida das pessoas. Muda mesmo. Muda mesmo. Mas é isso. É preciso coragem. É sério, é verdade. É preciso coragem. Uau, vamos lá. Como as cartas podem mostrar aquilo que a mente tenta esconder? Gente, como as cartas podem mostrar aquilo que a mente tenta esconder? Bom, muito fácil de responder essa pergunta, tá? Porque eu não quero ler a sua mente, entendeu? Então, eu não estou lendo a sua mente, né? Quando o jogo de tarô acontece, a função do tarólogo não é ler a sua mente. Então, se você está tentando esconder, se você está, sabe, tentando fazer com que eu não entenda ou não veja algo ou não leia a sua mente, puxa, não é por aí. O tarô, ele vai se conectar ao seu campo de energia. Ao seu campo, é sincrônico. Lembra que eu falei que o tarô é um oráculo sincrônico? Ele é sincrônico, ele vai fazer uma leitura do seu campo de energia. O tarô vai se conectar com a sua energia que já está no seu campo. E aqui, assim, bom tarólogo, aquele tarólogo que sabe entender, que sabe ler, que sabe conseguir essa boa sincronização, o bom tarólogo que consegue essa sincronização, não fica nada escondido, nada, porque tudo já está no seu campo de energia, e campo de energia você não consegue esconder, você não consegue manipular, você pode até rir de saco cheio. Você pode até falar, ai, tô tão feliz, estando super amargurada. Mas você não consegue esconder a sua energia. Você não consegue. Você pode até falar que confia sem confiar. Você pode até pensar e falar e talvez até acreditar, aí tá a mente, você pode até acreditar que algo é real e verdadeiro. Você pode até acreditar que você nunca fez mal para ninguém, mas o seu campo de energia pode dizer outra coisa. O negócio é sério. O negócio é sério. Ser um bom tarólogo permite muita coisa, por isso precisa ser muito responsável, precisa ter muita responsabilidade, certo? Porque tem gente que um jogo de tarô muda a vida toda da pessoa, mas tem outras pessoas que
parece que a consulta foi um grande tanto faz. Veja, tem pessoas que vêm aberta, que vêm querendo, que vêm disposta a mudanças. Inclusive, eu repito, para fazer um jogo de tarô, e um jogo de tarô desse, como eu estou falando, né, nessa profundidade de autoconhecimento, de entendimento do passado, do presente, um tarô que você consiga ter uma perspectiva de futuro, esse tarô é um tarô muito difícil, então a pessoa precisa estar aberta para isso. E tem pessoas que não estão, tem pessoas que se fecham, inclusive tem pessoas que saem muito bem de um jogo de tarô, e tem pessoas que saem muito mal de um jogo de tarô. E tem pessoas que saem com uma notícia muito ruim, sabe? Tem pessoas que saem com um jogo bem difícil, mas ela sai muito feliz e animada, porque ela vai começar a resolver, né? Agora tem pessoas que o tarô tá super legal, o jogo tá super legal, tá super tranquilo, mas ela sai super incomodada, porque talvez o tarólogo mexeu em alguma coisa que ela não queria, e ali ela se fecha. Talvez o tarólogo falou algo, deu aquela pequena ensaboadinha, e ela se fechou. E isso acontece, tá? Várias vezes. Por isso, o consulente entender que o que ele veio fazendo no jogo de tarô é super importante. Eu sempre tento ter uma conversa inicial para realmente alinhar expectativa junto com o que eu posso entregar, né? Porque esse alinhamento permite as coisas estarem mais no tete a tete, porque às vezes a pessoa vem buscar algo que ela, na verdade, não recebe. É real. Bom, o estado emocional do tarólogo, da taróloga, interfere na leitura? Sim, 100%. Sim, 100%. Ah, mas isso não é, então, isso não é profissionalismo, então o tarólogo ele não é profissional, não é sobre isso. Tanto ele é profissional que ele precisa entender que ele está abalado emocionalmente, que ele não está dando conta das suas próprias emoções e que isso vai influenciar na leitura. E aí ele precisa dar uma parada e falar, olha, vamos desmarcar porque hoje não dá. Simples assim, simples assim. Nós não estamos falando de uma máquina, né? O tarólogo não é uma máquina, não é um computador. O tarólogo não é uma pessoa que está lá carimbando, sei lá, passaporte, visto. O tarólogo também não está fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Ele não tem uma cartilha para seguir. Ele não teve um treinamento de vendas. Não é isso que ele está fazendo. O tarólogo é uma pessoa cheia de emoção, cheia de cargas espirituais, enfim, ele é uma pessoa como outra qualquer, que vai se conectar com a emoção, com a carga da outra pessoa. E se ele não estiver bem, vira uma simbiose essas energias negativas e acabam que os dois, tanto o tarólogo como o consulente, saem do jogo pior do que entraram. Então, o tarólogo, ele precisa entender esse estado emocional e entender se ele consegue dar conta disso. Não consegue dar conta? Para, desmarca, faz um outro momento. Eu já precisei muitas vezes remarcar jogo porque eu não estava bem. Não estava bem emocionalmente, não estava bem por conta do meu corpo físico, estava com dor, estava com cólica, estava com enxaqueca, estava com resfriado, estava
não consigo, não consigo fazer a minha entrega. É uma entrega real, é uma entrega no meu jogo, né, de 2 horas e meia, se eu não tô bem, se o meu corpo, a minha saúde não estiver bem, precisa ser desmarcado. E isso para mim eu vejo como uma responsabilidade, é minha responsabilidade, sabe? Então é sobre isso. Essa pergunta aqui é para aqueles que gostam e amam tarô. Posso jogar tarô toda semana? Ou existe excesso de consulta? Bom, se eu fosse uma taróloga qualquer, eu ia falar que você pode jogar toda semana, que na verdade, tecnicamente pode, né? Tecnicamente pode. Toda semana você muda de ideia, toda semana você muda de opinião, toda semana você muda a sua energia, toda semana tem coisas novas acontecendo, então tecnicamente pode. O que a gente precisa entender que não é um excesso de consulta, mas é um excesso de informação, entende? Se toda semana você não vai ter um excesso de informação. E é verdade, existem pessoas, inclusive aquelas pessoas que leem para si mesmo, né? Pessoas que acordam de manhã e vai lá e abre o tarô. Como vai ser o meu dia? E tá. Como vai ser o meu dia? Será que eu devo fazer isso? Será que eu devo fazer aquilo? E aí a pessoa vai toda hora perguntando para o tarô. Isso gera dependência, isso gera uma desvitalização, sabe, da sua autoconsciência, do seu autopoder, um desmérito de você com você mesmo, né? Então, tecnicamente você pode jogar toda semana, e se você estiver numa situação muito difícil, sim, joga toda semana, joga de 15 em 15 dias, joga de uma vez por mês, mas se as coisas estiverem ok, né, segura um pouquinho, porque você precisa ter tempo para você tomar decisões, para ver se você aprendeu com as informações do tarô, para ver se você assimilou, se você vai agir, se você vai fazer alguma coisa. E isso é um assunto muito sério. O tarô sempre te leva a fazer algo, sabe? Eu costumo dizer que as pessoas vêm para o jogo de tarô e as pessoas saem sempre com lição de casa. Sim, vocês vêm para o tarô e sempre saem com lição de casa. Porque a ideia é essa, a ideia é que você realmente saia daqui com coisas que você precisa mudar, coisas que você precisa ajustar num nível só de, sei lá, do seu alto bem-querer, coisas que você precisa manter do mesmo jeito, coisas que é função e obrigação do outro, coisas que está dizendo em relação à ideia, nossa, pense em algo novo. Então, vocês saem daqui com alguns conselhos, né? São conselhos mesmo, porque você faz se quiser, você faz se fizer sentido para você. Então, vocês vêm para cá para ver as coisas, para entender as coisas, para ter resposta, e vocês saem do tarô com conselhos. E aí vocês precisam ter um tempo para fazer, para exercitar, para realizar essa coisa. Senão não adianta estar indo, vindo, fazendo, se você ainda não movimentou, sabe? Faz sentido isso para você? Pensa nisso, pensa nessa coisa de você
ter também a sua autonomia, a sua capacidade do seu próprio eu, sabe? Bom, vamos lá. Como o tarô faz, como o tarô joga, aqui faltou uma palavra, ó. Como o tarô joga à distância, o jogo à distância funciona tão bem quanto o presencial? Essa é uma pergunta quase que de todo mundo que joga no online pergunta sobre isso, né? Como consegue, essa é uma pergunta também que é parecida, né? Como consegue acessar a energia da pessoa mesmo estando longe? Pois é, técnicas, tá? Técnicas. Então, vamos lá. Consegue fazer um jogo à distância? Sim, a gente consegue. Eu sou prova viva e, sei lá, quase que infinita, é que é muita coisa falar infinita, né? Mas eu sou própria viva e quase infinita que o tarô à distância funciona. Hoje, 90% dos meus jogos aqui, dos meus atendimentos, são à distância. E a distância nível São Paulo, eu estou em São Paulo, então tem pessoas que em São Paulo preferem jogar à distância, tem pessoas que estão fora do estado, fora da cidade, tem pessoas que estão fora do país. Então, sim, um jogo à distância funciona? Funciona. Como funciona, né? E de que forma funciona? Precisa haver sincronia, precisa ver a capacidade de conexão energética, de conexão de energia. Uma das coisas que eu peço quando eu faço o jogo à distância é que a pessoa reserve aquela hora e aquele tempo para o jogo, porque a pessoa também precisa estar conectada comigo, sabe? Então, o jogo à distância acontece se eu vou no campo de energia dela, mas ela também está com o campo de energia voltada para mim. Se a pessoa está jogando comigo aqui no online e ela está dirigindo o carro, porque já aconteceu, já aconteceu, eu estou jogando com a pessoa e a pessoa está dirigindo o carro, não vai dar, não vai ter sincronia. O tarô, ele pode entrar em outros lugares, mas não no campo de leitura de energia dela, da pessoa, porque a pessoa não está conectada aqui. Se eu estiver jogando para a pessoa e a pessoa está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, está na hora do trabalho dela online e ela está respondendo mensagem, ela está falando comigo e está respondendo mensagem, também eu vou ter dificuldade. E sim, eu já tenho um jogo de cintura para lidar com essas situações, né? Eu já consegui, já criei uma forma de lidar com essa situação, mas é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. Então, a pessoa também precisa estar disposta a parar esse jogo e fazer esse jogo na mesma hora e no mesmo momento. E vale a pena aqui eu abrir um parênteses para dizer que existem alguns tarólogos que fazem jogo através de perguntas. Você manda perguntas e eu respondo as perguntas, você manda as perguntas para o WhatsApp, eu faço a tiragem e eu respondo essas perguntas por e-mail. Eu respondo essas perguntas no WhatsApp, né? Então, esse jogo de tarô é um jogo que ele não está acontecendo no online, ele não está acontecendo no momento presente. Então, não está havendo essa sincronização, essa sincronia de energia. O que está havendo, esse tarô,
ele está muito mais num campo adivinhatório do que num campo de sincronização. Então, é um jogo que pode dar muito certo, porque o tarólogo é muito bom, ou as chances dele não ser eficiente é muito grande também, sabe? Ele acaba sendo mais simples, mais raso, né? Esse tarô, ele tá muito mais respondendo perguntas. Ele está fazendo uma função muito mais parecida com o baralho, com um jogo de baralho cigano, por exemplo. O jogo de baralho cigano, ele é muito diferente de um tarô, sabe? Ele é muito diferente de um tarô. O tarô, ele tem a função de fazer uma leitura oracular, de fazer uma leitura sobre mistério, sobre o invisível. Ele tem uma função de fazer uma leitura sobre autoconhecimento. Então, ele busca quem você é, quais são as suas dificuldades. Se você, falei isso agora há pouco, né? Se você é mais emotiva, se você é mais ativo, perspicaz, então ele tem uma função de fazer uma leitura sobre autoconhecimento, ele tem uma função de transcender ao tempo. O tarô consegue fazer uma leitura de passado, de presente e chegar numa visão ainda rasa sobre o futuro, lembra? O tarô não prevê futuro, ele traz possibilidades. Mas o baralho, ele faz uma leitura muito sobre a adivinhação, né? Muito mais adivinhatória. Então, são símbolos que falam algo e pronto, é isso. A âncora é âncora, gente. A gente sabe o que é âncora. Então, se num baralho cigano aparece a âncora, pronto, âncora é âncora. Âncora você já sabe, a âncora está te segurando, Pode estar te segurando para o bem, pode estar te segurando para o mal, mas você tem algo te segurando. O anel, nossa, tem uma aliança acontecendo aí. Você vai ter aí uma pessoa ou alguém que vai unir a você, ou que de repente pode quebrar uma aliança, né? Mas tem algo que fala de parceria. Então, os símbolos são muito, muito simples, muito claro, então a coisa é muito preto no branco, sabe? Não tem essa profundidade do tarô, beleza? Então, é esse outro tipo de leitura, quando o tarólogo faz através dessas perguntas e respostas online, tá bem? Bom, vamos lá. O futuro pode mudar depois de uma leitura? Sim, em gênero, número e grau. Você pode ter autoconhecimento, você pode perceber mudanças, e a ideia, de novo, né? A ideia é você entender coisas, você ver além, e aí você tendo clareza, você toma decisões melhores, você muda de forma mais eficiente, então assim, sim, o teu futuro, entre aspas, pode mudar, porque você ia agir de um jeito constante, você ia ser repetitiva, e a leitura te deu uma coisa, sabe, de te despertar, e você mudou um hábito, uma repetição. Aí que entra a ideia do futuro, sabe? A ideia do futuro como hábito, como repetição. E aí você, com leitura, você pode mudar esse hábito, essa repetição, ok? As previsões do tarô podem errar? E quando o tarô erra? É erro do jogo,
da interpretação ou da mudança dos caminhos. Então vejam só, as previsões do tarô pode errar? Pode, né? Porque previsão é uma coisa que diz muito além do que possibilidade, né? Não sei se vocês pensam sobre isso, mas possibilidade é algo muito mais que fala sobre possível, sobre escolha, sobre caminho, sobre jeito, gesto, sobre movimento, do que previsão. Previsão dá uma conotação de, sabe, de caminho já traçado. Então, previsões pode errar sim. Pode errar sim. E quando acontece esse erro, pode ser do mau jogo, pode ser da má interpretação, pode ser da mudança de caminho, pode ser que o tarólogo falou coisa demais, falou coisa errada, mas pode ser que o consulente também ouviu coisa errada. O tarólogo, isso acontece, tá? Isso acontece. O tarólogo fala, esse caminho não é legal, e o consulente está tão obstinado que ele não absorve essa informação e ele segue o caminho. Isso acontece, real. De novo, o tarólogo precisa ter um olhar muito importante, muito profundo sobre isso, porque aí ele consegue ir fazendo ele consegue conduzir melhor o jogo, ele consegue ir trabalhando aquele consulente. Existem, né, técnicas para isso, a neurociência fala muito sobre isso, sobre mudanças, sobre como você lida com isso, PNL, nossa, gente, quanto mais conhecimento o tarólogo tem, mais esse jogo vai ser incrível, brilhante, e assim, é sobre alcançar o nosso melhor, sabe? Alcançar o nosso melhor. A minha proposta sempre é de entregar o melhor, e a minha proposta é sempre fazer com que você saia daqui sempre nessa sua melhor versão. Mas é óbvio que eu também sei que não é fácil, porque a hora que vocês estão aqui, parece que tudo clareia, a hora que nós estamos conversando, parece que as coisas, nossa, tá tudo claro e tá tudo fácil de agir. A hora que a gente sai do jogo, a hora que a gente fecha essa telinha, a gente volta no mesmo campo de energia, a gente volta no mesmo hábito, a gente volta nas mesmas e na mesmice. Então, precisa ter uma força, uma determinação muito grande do consulente. Precisa ter, primeira coisa, né, que para mim é muito importante, o consulente precisa ter muita coragem porque ele vai ouvir o que ele quer, o que ele busca, mas ele também pode ouvir o que ele não quer. Ele pode também vir falando e pensando sobre os problemas da vida profissional, e o jogo direciona para questões emocionais. E não vamos falar sobre as questões profissionais, porque o problema ou o que está gerando essa questão, essa dor no seu campo profissional, a origem é no campo emocional. Então, nós precisamos olhar para cá, nós precisamos tratar aqui, para depois aqui, né, o campo profissional fluir. Então, nem sempre o consulente vem e ouve o que ele quer, né? E algumas vezes ele vem ouvindo coisas, ele vem e ele consegue ouvir, acessar
coisas que estão tão sérias, que são tão sérias, que são tão profundas, que ele chega a ter medo e ele fala, nossa, não quero nem mexer nisso, quero nem mexer, deixa desse jeito, já tá assim há tanto tempo, que continue. Então, assim, precisa ter coragem para fazer esse movimento. Segunda coisa, é óbvio que essa coragem não é do nada e não vem do nada, essa coragem vem pela vontade de viver algo melhor, pela vontade real de conseguir e alcançar algo melhor. E aí vem uma outra questão que também é muito importante, né? Então, a pessoa precisa vir também com essa vontade de viver algo melhor na vida, mas essa pessoa também precisa vir entender que ela vai ter que cumprir com algumas lições de casa, com as lições de casa que fazem sentido para ela. Se eu falar algo que não faz sentido, vocês não devem fazer, mas se eu falar algo que faz sentido, que fez sentido para você, se vira, mas faça, porque é sobre você, né? Então, é coragem, é saber o que quer, é ter determinação, sair da área de conforto, é sair da área de conforto. Fazer um jogo de tarô, as pessoas querem ter controle, só que as pessoas não estão entendendo que elas não têm controle sobre nada. Então, precisa ter muita coragem, precisa ter muita coragem. Uau, uau, e olha só mais essa última pergunta e a gente encerra, tá? Senão esse nosso papo, esse nosso podcast fica muito longo, e a Maria ali, olha, já virou até pro outro lado, e daqui a pouquinho ela começa a roncar, sério. Olha só, existe pergunta que não deve ser feita ao tarô, ou o tarô, e aí é outra pergunta, né? O tarô responde tudo mesmo? Então, vamos lá. Existem perguntas que não devem ser feitas ao tarô? Não, você pode perguntar qualquer coisa. Você pode perguntar qualquer coisa. É óbvio que se essa pergunta não faz muito sentido, não vai te levar a nada, é óbvio que o tarólogo pode te orientar sobre essa pergunta, sabe? E o tarólogo pode, deve e tem a obrigação de te inspirar, de te levar a perguntar algo parecido, similar, mas que de repente te traga uma construção maior ou melhor, sabe? Tem perguntas que são perigosas, e se aquela pessoa, aquele consulente, não der conta dessa resposta, novamente, o tarólogo precisa ter uma responsabilidade, ele precisa entender sobre ética, sabe? Sobre ética mesmo, de responsabilidade, para ele ter um jogo de cintura e conseguir ajudar esse consulente nessa pergunta, tá? É sério. Um exemplo muito simples. Não adianta o consulente vir me perguntar se ele está sendo traído ou não, se dependendo da resposta ele vai sair daqui e vai dar, sei lá, vai bater na pessoa. Não adianta, né? Eu preciso ter um jogo de cintura, eu preciso entender muito bem quem está sendo o meu consulente, e eu tenho muito pouco tempo para entender, para ter essas percepções de quem é esse consulente. Por isso, e muito pouco tempo, é questão 5 minutos, eu já preciso ter um raio-x de quem é esse consulente. Eu preciso já ter um mínimo, sabe, de percepção de quem é esse consulente.
porque eu já preciso conduzir as minhas falas e ficar atento às perguntas dele, né, desse consulente, para saber se são boas essas perguntas, se vale a pena. Eu já preciso, então, ter isso tudo muito rápido. Então, perceba a habilidade do tarólogo. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, de todo o coração, isso a gente não aprende em curso, sabe? Qualquer pessoa pode estudar, qualquer pessoa pode fazer curso de tarô. Agora, só o tempo vai fazer com que o tarólogo tenha uma boa bagagem e tenha essas percepções, essas sacadas para conseguir fazer um bom jogo. Por isso que eu falo que um bom jogo, né, o bom tarólogo é aquele que sim tem conhecimento, porque eu preciso conhecer o que representa todos esses símbolos dessa carta, né? Então, numa carta que eu tiro aqui, eu preciso entender o que representa a cor azul, a cor amarela, a cor vermelha, a cor verde, o que representa o céu, a terra, o que representa estar sentado, o que representa a pessoa estar em pé, o que representa, sabe? Eu preciso entender todos os símbolos. Então, o tarólogo precisa ter conhecimento. O tarólogo precisa ter intuição para fazer essa leitura com muito contexto, muita conexão, mas o tarólogo também precisa ter um conhecimento sobre o ser humano, sobre essa leitura muito rápida do consulente, para conseguir fazer um bom jogo. E isso é tempo, gente, isso é tempo. Então, o tarólogo precisa também de tempo. Então, ele precisa de conhecimento, ele precisa de uma boa intuição e ele precisa de tempo. De tempo que eu digo é tempo jogado, né? Não adianta ter 10 anos de tarólogo, mas nunca joguei. Ou joguei entre família, ou joguei para amigo, para conhecido. Ah, eu joguei uma vez. Não, é jogo mesmo, jogo que você cobra, jogo que você se coloca lá no desafio, né? Jogo sem o livrinho do lado, sabe? Porque tem pessoas que jogam com o livrinho. É jogo sem o livrinho do lado, entende? Então, jogo sem livrinho do lado. Muitos desses jogos que acontecem por WhatsApp, que acontece desse tipo online, que depois eu mando a resposta por e-mail, são jogos feitos com livrinho do lado. E você não está presencial, então você não está vendo, né? Então, ela está lá criando e fazendo aquela narrativa em cima de uma leitura. Mas eu estou falando jogo ali, ó, jogo no tete-a-tete, olho no olho, sabe? Esse jogo no ao vivo, né? Esse jogo ao vivo é que te permite essas percepções, que permite a leitura de um consulente em 5 minutos. Só o jeito que o consulente divide as cartas, eu já sei muito sobre a personalidade característica, sobre as questões mais profundas e sérias do consulente, sabe? Tem perguntas que são tão difíceis para aquele consulente, aquele é um problema tão sério que ele realmente divide a carta, ele realmente divide o baralho, o tarô, ele realmente divide o tarô, né? Ele realmente corta um monte de cartas aqui de tarô de uma forma muito lenta. Mas tem horas que aquela pergunta é tão desinteressante que ele vai lá e ele corta de qualquer jeito. Eu já sei que ele está desinteressado daquilo, que não é tão... Ou ele está com muita raiva daquilo, sabe? Então, isso são coisas que só o tempo. Só tempo, né? Então,
Sim, existem perguntas que precisam ser melhor feitas, remanejadas, que não vale a pena, que não devem, inclusive, serem feitas, e o tarô responde tudo. O tarô responde tudo que estiver no seu campo de energia. A adivinhação é outra forma, sabe? É um outro formato. Uma adivinhação tem muito mais a ver com as vozes que você ouve do que uma carta e você fala, nossa, estou adivinhando isso, né? Existem muitas perguntas que estão muito mais no campo da adivinhação. É verdade, existem as perguntas que os consulentes fazem que está muito mais no campo de adivinhação. E aí o tarólogo também tem condição e capacidade de remanejar essas perguntas. Bom, percebam, né, tudo que eu falei aqui, esse nosso papo foi enorme, mas percebam que o que eu quis dizer é que, acho que como tudo na vida, né, existe um profissional A, o profissional B, o profissional C, existe o Mega Master Blaster, existe. Depende qual você busca, qual você quer, para onde você, o que você está querendo, sabe? É sobre a gente saber o que funciona pra gente, sabe? E o que funciona pra gente, e aí eu quero pontuar isso para você, que eu acho que esse é um grande ensinamento. O que funciona pra gente, nunca, nunca, nunca pode ser algo caro, difícil, complicado. Quer que eu repita? O que funciona para você nunca pode ser algo caro, difícil ou complicado. Pensa nisso. Porque o caro é o que não funciona. O complicado é aquilo que não resolve. O difícil é aquilo que só piora, sabe? Então, não fique se conectando à ideia de que os caminhos são difíceis, complicados ou que o tarô é caro demais. Não fica não. Não fica não. Porque se resolve a tua vida, olha, não existe dinheiro no mundo que pague uma vida resolvida, um karma transformado em dharma, uma força restaurada. Não tem dinheiro na vida que pague uma paz de espírito, uma resposta verdadeira, uma conexão e um encontro de alma. Não tem dinheiro que pague. Não existe o que é complicado, não existe o que é difícil quando a nossa alma está em paz. E o tarô, ou melhorando, o tarô místico, que é esse que eu posso garantir, o tarô místico que eu jogo, e é por isso que eu falo que esse eu posso garantir, tá? É isso, eu posso garantir o que eu faço. O tarô místico vem para isso, vem para isso, vem para ser algo que realmente vire a chave da sua vida. E isso não tem preço. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado, que eu tenha trazido inspiração para vocês. Eu espero encontrar mais vezes você por aqui e espero que a gente consiga estar sempre aqui, ó, buscando o nosso melhor e adorando essa vida de pessoas
melhores, pessoas que conseguem ver o que está além, o invisível, na sua melhor versão. Agradeço, agradeço e agradeço. Axé e boas vibrações a todos. Beijo grande. Maria não vai dar tchau, né? Maria não vai dar tchau. Ela está em total estado de sono. Maria, você não vai dar tchau, filha? Oh, ela tá dando um tchauzinho mais ou menos. Tchau, tchau, gente. Beijo.